Irmãos, paz do Senhor, passando, irmãos, para mais um estudo nosso da Palavra de Deus, tá certo? Hoje seria culto de doutrina, né, em nossa igreja, e aí a gente vai continuar, irmãos, né, nessa mesma lógica dos estudos, pensando no cristão, né, no seu relacionamento com Deus. E hoje nós vamos trazer o tema o discípulo e a tentação. Tá certo? Vamos fazer a leitura do texto lá em Tiago, capítulo 1, versículo número 13. Assim diz a Bíblia: Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, irmãos, quando pensamos em tentação, sabemos que é o desafio de muitos irmãos, né? Todos nós somos tentados, irmãos, o Cristo foi tentado, mas não importa, irmãos, qual a natureza, né, da tentação, o que importa, irmãos, é como estamos ou como nos posicionamos diante das tentações. E é isso que no estudo de hoje nós vamos procurar trazer ao coração dos irmãos. Trazer algumas verdades, irmãos, sobre a natureza, sobre a manifestação e principalmente como nós podemos vencer as tentações. Então, que Deus te abençoe, tá certo? Qualquer dúvida, você manda aí o zap para mim, né? Manda uma mensagem de texto e a gente vai, né, dentro da medida possível, respondendo aí os irmãos. Mas tenho certeza, irmãos, que é um assunto de fácil compreensão, mesmo sabendo das dificuldades que muitos passam, né, no campo das tentações, mas tenho certeza, né, que com a ajuda do Espírito Santo, com a graça de Deus, né, Deus vai trazer as verdades ao teu coração. Mas se precisar, irmãos, manda aí a tua pergunta, certo? E a gente vai estar aí interagindo com vocês, tá bom? Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Desde já eu peço aos irmãos que compartilhem, né, essa mensagem, certo? Com teus amigos, com as pessoas que você gosta, tá certo? Dá o teu like aí, certo? Mostrando que você gostou do estudo e Deus assim vai nos abençoando. Vamos orar para iniciar esse culto de hoje, esse momento de estudo da palavra do Senhor. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, em tua presença como igreja, nós queremos render graças e louvores ao Senhor por essa oportunidade de ouvir a tua palavra e aprender um pouco mais com o Senhor. Então, meu Deus e Pai, através do teu Espírito Santo, ministra as tuas verdades ao coração do teu povo, a todas as pessoas que nos escutam, que sejam muito abençoadas pelo Senhor. Fala conosco, fala comigo. Importa, meu Deus, que a tua vontade prevaleça, porque declaramos que sem ti nada podemos fazer. Fica conosco, essa é a nossa oração e súplica no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Vamos seguir, irmãos. Que Deus te abençoe. Então, irmãos, iniciamos a nossa doutrina trazendo duas situações para pensarmos. Primeiro, uma interrogação. O que é tentação? E aí eu trago uma definição, irmãos, fácil para que a gente possa meditar. São pensamentos que invadem a mente humana e tentam seduzi-la à prática do mal, contrariando a vontade de Deus. É aquela história, irmãos, de nós não podermos impedir que um pássaro pouse em nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele construa sua morada, que ele faça o seu ninho. É bem verdade, irmãos, que os pensamentos eles surgem de forma muito rápida. A gente nem pensou naquilo ali, mas a mente ela já trabalha, né? E muitas vezes, irmãos, né, coisas que a gente nem queria que repousasse sobre a nossa cabeça, mas a natureza humana, a natureza carnal, ela às vezes é muito acelerada. Mas cabe, irmãos, ao servo do Senhor ter esse discernimento daquilo que agrada e aquilo que não agrada ao Senhor. E aí eu trago a outra verdade, né, para a gente pensar, que é algo que nós precisamos saber sobre quando vêm as tentações.
E aí, o que é que eu preciso saber? O que é que nós precisamos saber quando chegam as tentações? A primeira verdade que trago, irmãos, é você ter a certeza de que Deus está sempre do nosso lado. A promessa de Deus é exatamente essa, irmãos, está conosco todos os dias. O Espírito Santo, irmãos, ele mora em nós justamente para nos ajudar nos dias maus, para que a gente possa, né, através da ação que ele opera no coração do homem, a gente possa dizer não às tentações, não viver a vontade humana, a vontade da carne, mas assim viver a vontade de Deus. A segunda verdade, irmãos, que trago, que a gente precisa saber quando vem as tentações, é que Deus ele nos mostra o caminho de escape. Quando as tentações repousam em nossa mente, irmãos, o Espírito Santo, ele que habita em nós, ele aponta, irmãos, qual é o caminho a ser seguido. Ele diz para você, ele fala ao teu coração, qual a decisão nós precisamos tomar. E aí aquela imagem que nós já conhecemos, né? O diabo num ouvido e o anjo no outro ouvido, né? E soprando, né, cada um as suas verdades, irmãos, mas aquele que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ouvir a voz de Deus. Deus vai dizer qual o caminho e decisão a ser tomada. A outra verdade, irmãos, é o texto que se encontra lá em Coríntios, capítulo 10, versículo 13, né, que diz o seguinte: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. É mais uma confirmação, irmão, dessa verdade, dessa segunda verdade. Né? Deus mostra o escape. E no texto que Paulo escreve à igreja de Corinto, irmãos, ele diz que as tentações que sobrevêm sobre nós são tentações, irmãos, que nós podemos suportar. Deus não vai dar um peso que nós não possamos carregar. Isso, irmãos, é verdade de Deus. Então, quando a tentação bate a porta, essa história diz, eu estava fraco, eu não pude suportar. Não, irmãos. Se você não conseguiu suportar, é porque você não estava alicerçado em Deus e na palavra do Senhor. Deus, irmãos, reafirmo à luz da Bíblia. Deus, ele nos dá condições, sim, de suportarmos as tentações e vencê-las, porque ele está conosco. E por fim, irmãos, o que a gente precisa saber quando as tentações batem à nossa porta é que Deus, através da sua palavra, ele tem sempre, irmãos, algo de novo para acrescentar a mim e a você. Esses dias, irmãos, eu conversando com Mariana, minha filha mais nova, né? E aí eu lendo a Bíblia, e ela disse, mas papai, por que você está lendo a Bíblia? Aí eu disse, para aprender. E ela disse, mas o senhor não já leu e tem algo novo ainda na Bíblia? Eu disse, sim, minha filha, a Bíblia ela se renova todos os dias. Né? É um livro antigo, mas que se renova. Na cabeça ainda infantil, ela não conseguiu entender. Mas eu quero dizer para você, irmão, que me escuta, né, que a palavra de Deus ela se renova a cada dia e tem sempre uma palavra nova de Deus para alimentar a minha e tua alma, para fortalecer a minha e tua fé e acrescentar, irmãos, né, ao nosso conhecimento. Deus, irmãos, é um Deus vivo e a sua palavra é uma palavra viva. Então, se eu estou, irmãos, me sentindo cansado, atribulado, perseguido, Deus tem uma palavra de renovo através da Bíblia a ministrar o meu e o teu coração. Então, vamos continuar no próximo slide. A partir desse slide, irmãos, nós vamos ver alguns agentes da tentação, que são, irmãos, aquilo que provoca, né, o coração do homem, o desejo pelo pecado. E a gente destaca em primeiro, irmãos, o diabo.
E eu trago aí a definição, né, apresentando quem é o diabo, mas acredito que muitos de nós já conhecemos, que antes de ele se tornar inimigo de Deus, ele era um anjo de luz, tá certo? E permitiu que a inveja tomasse conta do seu coração, ele trai a confiança de Deus. E aí passa-se a chamar de Satanás, que significa adversário. E essa definição, irmãos, expressa bem qual atividade que o diabo tem sobre a vida do ser humano. Ele é o meu adversário, ele é o teu adversário. O desejo do diabo, irmãos, é tirar você da presença do Senhor. Ele lança, irmãos, a sedução, né, com o cenário à nossa volta. Ele procura, né, observar a mim e a você, porque também o diabo é um estrategista, ele é inteligente. Então, antes de ele investir contra a minha e a tua vida, né, ele estuda os meus pontos fracos, os teus pontos fracos, e quando ele identifica, irmãos, né, aí ele se prepara para atacar. É aquela história que a gente já contou algumas vezes na igreja. Se você observar, irmãos, a serpente, ela só dá o bote quando ela tem certeza, né, que a sua presa vai ser atingida. Assim também é o diabo. Ele fica, né, ao teu derredor, como diz a Bíblia, estudando você, estudando a mim, e quando ele tem certeza, né, que a gente está fragilizado por algum motivo, é o momento, irmãos, em que ele dá o bote. Então ele vai colocando várias situações, né, para chamar a nossa atenção e nos tentar naquilo. E quando ele vê, irmãos, que nós já estamos fragilizados ou propensos a ceder às suas tentações, é o momento que ele ataca. Então devemos, irmãos, vigiar a nossa vida e buscar a nossa comunhão com o Senhor. Vamos para o segundo agente da tentação. Em segundo, irmãos, nós podemos considerar o agente da tentação, um dos agentes da tentação, o mundo. E aí vem o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 19, que diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E essa verdade, irmãos, é bem conhecida nossa. Nós sabemos que o sistema, irmãos, do mundo, né, esse sistema secularizado, globalizado, né, parece que tudo que o homem pensa e produz, irmãos, parece que é sempre de encontro à vontade de Deus, os desígnios do Senhor. E aí vem esse texto de Tito para a gente pensar. No capítulo 2 e versículo 12. O que é que Tito nos escreve, irmãos? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu faço duas perguntas para a gente pensar acerca desse texto de Tito. Quais as concupiscências que o cristão ele deve deixar? Concupiscências, irmãos, é um forte desejo, né? É o desejo por algo proibido. Né? Paulo usava muito esse termo para expressar exatamente isso, o desejo pelo proibido. E o que é o proibido, irmãos? Aí vem, irmãos, o sexo, né? Fora dos projetos de Deus. Aí vem a bebida, aí vem a prostituição, aí vem a lascívia, vem a luxúria. Tudo isso a gente vê, irmãos, Paulo descrevendo lá na carta aos irmãos da Galácia, no capítulo 5, né? Quando ele descreve, né, as obras da carne e o fruto do Espírito. E ele fala sobre a concupiscência, né? A concupiscência da carne. A outra questão, irmãos, é como o cristão deve viver no presente século. E aí, irmãos, para nós que somos povo de Deus, e assim como nós observamos no estudo passado, né? Nós, como nova criatura em Cristo Jesus que somos, nós devemos viver uma vida que venha glorificar o nome do Senhor. Então, como o cristão deve viver o presente século? Rejeitando as obras da carne e produzindo frutos, irmãos, que glorifiquem ao Senhor nosso Deus.
E aí, por fim, irmãos, nesse slide, após a queda do homem no Éden, nossa natureza é inclinada para o mal. Várias vezes nós já ministramos sobre essa verdade na igreja. E eu acabei de falar também isso agora há pouco. Toda a produção humana, irmãos, do homem natural, ela é tendenciosa, né, a não agradar o coração de Deus. Isso faz parte da essência do ser humano. O homem pecou e a partir da queda do homem no Éden, irmãos, toda a produção humana é uma produção que vem de encontro às vontades de Deus e por isso a nossa luta ela é constante e diária. Vamos para o terceiro agente da tentação? Nosso terceiro agente, irmãos, da tentação é a carne. Aí eu trago aí, irmãos, essa definição como a sensualidade sendo uma obra da carne. E na carta de Tiago, irmãos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, ele traz algo bem interessante para a gente pensar. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que é que Tiago quis dizer, irmãos, acerca dessa verdade? Primeiro, irmãos, ele diz que a concupiscência é nossa, é própria do ser humano, é própria da carne, da vontade do homem. E aí ele diz, irmãos, que quando essa concupiscência que nós vimos, que a sua definição é um forte desejo por algo proibido, quando a gente cede a esse desejo, esse forte desejo por algo que é proibido, aí nasce o pecado. Ou seja, é aquilo que a gente viu lá na introdução da doutrina de hoje, do estudo de hoje. Enquanto, irmãos, está no campo da mente, a gente pode dizer que está tudo sob controle. É aquela história, eu não posso impedir que o pássaro pouse na cabeça. Mas eu posso e tenho que impedir que ele faça a morada. Assim também são as tentações. E é isso que Tiago está dizendo. Quando vem na cabeça humana o desejo que é nosso, é natural do ser humano. Enquanto na cabeça, sob controle. Se ele nasce, se ele é concebido, irmãos, aí você pecou. O pecado, irmãos, foi consumado, e se a gente permanece na prática do pecado, como diz o texto, nós estamos, irmãos, gerando morte. Morte espiritual e, irmãos, essa é a pior das mortes. Né? O corpo pode até tombar, mas eu preciso ter a certeza que quando esse corpo tombar, a minha alma, o meu espírito, ele vai estar com o Senhor. E essa morte que Tiago fala, irmãos, essa é a pior das mortes. Esse distanciamento do Senhor nosso Deus. E aí, irmãos, nós precisamos pensar que existe, né, toda uma atmosfera que vem buscar tirar o homem da presença de Deus. O diabo, o mundo e a carne. Cabe, irmãos, a cada um de nós, enquanto crente, enquanto nova criatura, lutar contra esses agentes, irmãos. E, através da ação do Espírito Santo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A partir desses slides, irmãos, nós vamos verificar como a tentação se manifesta. Certo? Nós vimos os agentes da tentação e agora como a gente expressa, né, esse desejo, ou a gente materializa, né, as tentações. E a gente destaca em primeiro, irmãos, o corpo. Né? O homem possui necessidades básicas e, por intermédio dos instintos de sobrevivência, ele procura satisfazer, né, essas necessidades. O que é que a gente procura, irmãos, dizer com essa definição? Né? Que devemos ter cuidado, né, na administração desses desejos. E por quê? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, o desejo,
ele faz parte, é um processo natural, tá certo? O corpo, ele sente as suas necessidades, né? E muitas vezes ele expressa isso. Então, por que alguém bebe? Porque o corpo expressou esse desejo pela bebida. Por que alguém fuma? Porque o corpo manifestou esse desejo pelo cigarro. Porque a pessoa come muito, tem a glutonaria, porque o corpo expressou o desejo de querer comer muito, tá certo? Então tudo é um desejo do corpo. E aí vem essa administração dos desejos da carne, desejos do corpo humano. E por quê? Porque a nossa vida, ela deve agradar à vontade de Deus e nós somos templo do Espírito Santo. Precisamos entender que nem tudo que o corpo deseja, irmãos, agrada o coração do Senhor nosso Deus. Outra forma, irmãos, da tentação se manifestar é através da nossa alma. E nós podemos, irmãos, destacar como isso acontece. Nós sabemos que a alma está ligada aos sentidos. Então, quais são os pecados ou as tentações, né, que podem ser vivenciados através da nossa alma? A gente pode citar aí os ciúmes, iras, discórdias, dissensões, aquilo, irmãos, que está lá registrado como obras da carne, que vai no campo, irmãos, do sentimento, né? Então, você se sente tentado a ter algo que é de outra pessoa, isso é inveja, né? Você procura, irmãos, né, a não ter amizade com alguém, né? E aí procura ter aquele sentimento de facção, de divisão, né? Tudo isso, irmãos, o ser humano, a natureza humana, muitas vezes, o homem natural, o homem que não conhece a Deus, ele germina isso dentro da sua cabeça, no seu coração, e se ele, irmãos, não tiver a mente de Cristo, é como o texto lá de Tiago. Nasce no coração, nasce na mente do homem. E se ele, irmãos, não cortar esse mal dentro de si, né, ele gerar esse mal, ele vai estar praticando, irmãos, o pecado e vai trazer sobre si, como diz o texto, né, a morte espiritual. E aí a gente traz esse texto também de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então é a orientação do apóstolo Paulo, irmãos, para que a gente não deixe, né, ser envolvido pela serpente, pelo diabo. Como a gente viu, ele é um agente, irmãos, né, que procura colocar essa semente, né, de coisas que não agradam o coração de Deus no nosso coração. E cabe à nova criatura, o cristão, a ter a mente de Cristo e dizer não, irmãos, quando esses desejos batem à nossa porta. Por fim, irmãos, pensando de como as tentações se manifestam, né, no ser humano, a gente traz aí o espírito. E é muito mais, irmãos, pensando, né, nessa composição do homem. O homem é corpo, alma e espírito. Então, se o corpo e a alma, eles fraquejam, irmãos, eles cedem à tentação, o reflexo, irmãos, vai atingir diretamente no espírito. Então, nós devemos estar fortalecidos no Senhor, né? Não vencer as tentações da carne e da alma, para que o nosso espírito, irmãos, possa estar fortalecido em Deus. Amém? E a partir desse slide, irmãos, nós vamos verificar como nós podemos vencer as tentações. E aí, nesse primeiro slide, irmãos, nesse tema, a gente usa o texto lá de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E aí eu trago essa ilustração, né? Não abra essa porta. Ei, eu não abriria essa porta se eu fosse você. E o que é que está escrito na porta, irmãos? Tentação
e está lá, não entre. E você vê que depois da porta, o que é que tem lá, irmãos? Um monstro chamado pecado. E o interessante, irmãos, é que na ilustração, o rapaz que está orientando o outro a não abrir a porta, ele está todo arrebentado, irmãos, com muleta, cheio de curativo. Isso, irmãos, é para nos mostrar o poder que o pecado tem, né, sobre a vida do homem. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo veio justamente para isso: matar, roubar e destruir. E um dos agentes, irmãos, que o diabo utiliza, como a gente observou, é a tentação. Ele seduz o homem, envolve o homem, e quando ele percebe como está envolvido, seduzido, irmãos, ele ataca. E o ataque do diabo provoca exatamente isso: a destruição ao homem que cede às suas tentações. E aí tem o texto lá do Gênesis, não é isso? Aquela fala de Deus com Caim, né? Esse momento em que ele decide, né, tirar a vida do seu irmão. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículo de número 7. O pecado, irmãos, como está aí na ilustração, ele bate a tua porta, ele bate a minha porta todos os dias. Cabe, irmãos, a mim e a você não abrir ou abrir a porta, tá certo? Outra forma, irmãos, de vencer as tentações é fugir. E a gente tem um exemplo clássico na Bíblia, José, quando estava ali naquela situação desconfortável, irmãos, né, com a esposa do seu chefe, vamos assim dizer, ele foge, né, e deixa nas mãos dela as suas roupas. E para muitos, irmãos, fugir é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Quem é forte, irmãos, ele entende que precisa fugir. Fugir da aparência do mal, fugir, irmãos, da presença do pecado, fugir, irmãos, das coisas que podem nos corromper, que nos possam levar à tentação, ao desejo da carne, os pensamentos que não agradam a Deus. É fugir, irmãos. É de verdade, literalmente, sair da presença. Se você vê que aquele ambiente não é para você, fuja. Se você vê que esse namoro, esse relacionamento não é de Deus, fuja, fuja da tentação. Se você vê que aquele ambiente ali vai te corromper, você vai pecar, porque aquele ambiente é propenso, né, para que a gente venha desagradar a vontade de Deus, fuja. Tenha coragem de dizer não e tenha coragem de fugir. Realmente sair da presença, como também está aí na ilustração. Correndo mesmo. Fazendo isso, para o mundo, somos fracos. Mas para Deus nós somos fortes. É isso que a Bíblia tem nos ensinado. Então eu trago aí uma frase, né? Ocupe sua mente com coisas boas. Dessa forma o diabo não terá espaço para atuar na sua vida. Vamos para a última forma de vencer a tentação? Por fim, irmãos, de como vencer as tentações. Essa última questão é bem interessante, onde nos convida a fazer uma autoanálise. Né? Cada dia a gente possa fazer uma avaliação das nossas ações e perceber, irmãos, se estamos subindo ou descendo esse degrau para os céus. Penso, irmãos, que se você, nesse processo de vencer a tentação, né, você está com dificuldade, né, peça ajuda, peça oração, faça o seu momento de consagração, de jejum, busca se aproximar mais do Senhor, suba esse degrau, né, que te leva para os céus, que te leva para perto do Senhor, tá certo? Depois dessa autoavaliação, irmãos, que acredito que é bastante interessante e necessário, né, o cristão fazer essa autoanálise todos os dias. Depois dessa autoanálise, você vai se enxergar, né, enquanto cristão e ser sincero consigo mesmo e com Deus. Senhor, estou fraco, Senhor, estou forte.
Senhor, eu preciso orar mais. Senhor, eu preciso buscar mais a tua presença. Senhor, eu preciso estudar mais da tua palavra. Depois dessa análise, irmãos, o cristão que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai se enxergar, vai saber onde ele está e onde ele precisa, né? Ele se enxerga onde está e onde ele precisa chegar para agradar o coração de Deus. Então, que Deus te abençoe. Meu desejo é que você seja fortalecido no Senhor e na força que há no seu poder. Isso é um processo, irmãos. A vida cristã, a vida de santidade é um processo, tá certo? Para muitos é um leão que se mata todos os dias, mas tenha certeza que Deus está do teu lado, segurando na tua mão. E se você de verdade quiser vencer, o Espírito Santo está aí dentro de você, morando em você, para te fazer vencer essas dificuldades, vencer essas tentações. Então, que Deus te abençoe. A igreja está aí, né? Procura ajuda na igreja, o pastor, os oficiais, um amigo, né? Que você confie. Conta a tua história e com certeza estaremos juntos nessa batalha e você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Vamos orar? E que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Pai, em nome de Jesus, em tua presença, em oração, nós queremos render graças ao Senhor por mais um estudo da tua palavra. Que teu Espírito Santo possa nos ajudar, meu Deus, a vencermos as tentações. Nós possamos, meu Pai, ser cheio da tua presença. Por isso, Deus e Pai, nós clamamos a tua graça porque reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Abençoa as pessoas que nos escutam, abençoa a tua igreja, o teu povo. Essa é minha súplica, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Um grande abraço.